Olá, essa é uma aula que tratará da carta de Smith, ou Smith Chart. Foi inventada por Philip Smith e esse outro, não sei muito bem como pronuncia, cientista japonês, lá pelos idos de 1939, por aí, final dos anos 1930, e que é um tipo de mapeamento conforme, né? Um tipo de transformação de, vamos chamar assim, de coordenadas. O que a gente pode lembrar é que numa linha de transmissão, a impedância vista num determinado ponto, numa certa altura z da linha, né, sempre lembrando que você tem gerador, impedância igual a da linha, a linha de transmissão e ao final uma carga, certo? E você pode enxergar a impedância em qualquer um desses pontos, essencialmente. Essa impedância ela é conectada através do coeficiente de reflexão gama. Né? Nós temos uma relação direta entre a impedância vista em um determinado ponto e o coeficiente de reflexão naquele ponto, por essa expressão aqui. Então, a grande sacada do Smith e desse outro cientista aqui foi fazer uma transformação conforme, um mapeamento conforme que te permite calcular propriedades, impedâncias, valores de coeficiente de transmissão por uma técnica totalmente gráfica nesse mapa, que é a carta de Smith. Okay? Para começo de conversa, é preciso lembrar que o gama é um número complexo, que tem módulo e fase, mas eu também posso representar esse número em coordenadas cartesianas, ou em componentes retangulares, U mais IV. Tá? Da mesma forma, a impedância ela tem parte real R mais I x, que é a parte reativa. Eu posso normalizar esta aqui pela impedância da linha. Eu vou escrever isso como um z pequeno aqui, não confundir com este z, que é para denotar a distância a partir da origem, sendo a origem colocada perto do gerador, tipicamente, né? E o final aqui é o z igual a L. E aí você pode, depois de normalizado, ter valores de resistência normalizada e reatância normalizada. Então, esse Rzinho é a resistência normalizada pela impedância da linha de impedância Z0, e reatância normalizada pela impedância da linha. Então, veja que esses valores de R grande e X grande são absolutos daquela carga, ou, enfim, se você estiver pensando na carga, né, medida na carga. Mas o normalizado depende qual a linha que você conectou lá, porque vai ser normalizado pela impedância da linha de transmissão. Em geral, tipicamente normalizado pela impedância da linha de transmissão. Então vamos ver o que isso produz quando nós dividimos essa equação pelo Z0 aqui. Ou seja, eu vou ter o seguinte equacionamento. Lembre, né, que o gama, se você for olhar no plano complexo, ele vai ser dado pelo módulo E na I fase do gama, e que isso está escrito como U mais IV em coordenadas retangulares. Da mesma maneira, a impedância normalizada, que é a impedância em valor em ohms dividido pela impedância da linha, está dado como R mais IX normalizado. Então vejam só, se nós lembrarmos que a R mais IX, que é a impedância, né, é a impedância normalizada por Z0, é igual a 1 mais o gama dividido por 1 menos o gama naquele ponto, nós podemos expressar o gama na forma 1 mais U mais IV, na forma não mais em coordenadas polares, e sim em componentes retangulares desse número complexo, gama, e nós teremos então 1 menos U menos IV. Então eu posso mapear valores de U e V em valores de resistência e reatância e vice-versa. Isso é um tipo de mapeamento, um tipo de, no fim das contas, de transformação de coordenadas, mas isso
na matemática é chamado de mapeamento conforme ou conformal. Você muda as coordenadas, mas de tal maneira que os ângulos são preservados. E aqui o truque é o seguinte, então nós vamos ter R mais IX igual 1 mais U mais IV dividido por 1 menos U menos IV, e eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado do número que está aqui no denominador. Então nós vamos ter 1 menos U mais IV, e aqui em cima eu vou multiplicar pela mesma coisa, 1 menos U mais IV, que é o complexo conjugado do número de baixo, certo? Então, ao fazermos essa multiplicação, perceba que nós teremos 1 menos U vezes 1 mais U, que vai nos dar 1 menos U quadrado. O IV vezes o IV vai nos dar o V quadrado, só que com negativo, porque eu vou ter mais I quadrado, V quadrado, que dá menos V quadrado. E nós temos esse termo aqui, 1 mais U, vezes IV de lá. E nós temos esse IV aqui, vezes esse 1 menos U daqui. Né? Então, essencialmente, nós vamos ter, como resultado, precisamos fazer os produtos todos aqui. Né? Essencialmente, o que nós vamos ter? 1 vezes IV dá 1 vez IV, mais o IV menos o IV. O que mais que aparece aqui? Bom, essencialmente, o que nós vamos ter? É esse 1 mais U vezes esse IV, e esse IV vezes esse 1 menos U. Os fatores que vão ter multiplicação do tipo V vezes U vão se cancelar. E nós vamos ficar com 2 vezes IV. 2 vezes o imaginário vezes V. Okay? É isso que vai nos dar como resultado aqui. E isso tudo fica dividido por o quadrado da parte real, então 1 menos U ao quadrado, e a parte imaginária, né, eu tenho mais I vezes menos I, que dá mais 1, V quadrado. É só você multiplicar aqui esses números todos. Isso nos permite, agora perceba que o nosso denominador é um número real puro, nos permite igualar a parte real e a parte imaginária nos dois lados da equação. Então isso nos diz que 1 menos U ao quadrado mais V quadrado, isso aqui que é o numerador, multiplicando para cá, vezes R, é a parte real, e a parte real aqui é 1 menos U quadrado menos V elevado ao quadrado. Né? Ao passo que esse mesmo numerador, esse mesmo denominador, multiplicando o fator x aqui, ó, vai nos dar 1 menos U ao quadrado mais V ao quadrado vezes x, tem que ser igual à parte imaginária do lado de lá, que é 2V. Okay? Se nós multiplicarmos os dois lados da equação por esse termo aqui para eliminar esse numerador, esse denominador. Então, essas equações aqui a gente pode manipular algebricamente um pouquinho mais. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que nos traz de bom isso aí. Bom, aqui, vejam só, eu vou pegar esta primeira equação aqui, tá? Essa primeira equação aqui, e depois temos que guardar bem essa informação aqui. Né? Então, nessa primeira equação, eu posso fazer todos os termos aqui, então nós vamos ter 1 menos U ao quadrado vai dar um fator 1, menos 2U, mais U ao quadrado, tudo isso aqui está multiplicado pelo fator R, que é a resistência normalizada, mais RV quadrado, mais RV quadrado. Esse 1 eu posso deixar para lá,
mas eu posso passar o u quadrado e o v quadrado para o lado da esquerda. Então, mais u quadrado mais v quadrado igual a 1. Esse 1 eu vou deixar lá porque ele não tem, ele é uma constante aqui. Então vejam só, junto do u quadrado nós podemos juntar todos os fatores. Eu vou ter esse r vezes u mais esse cara, então 1 mais r vezes u quadrado, certo? Esse fator r vezes 1 eu vou jogar para o lado da direita, porque ele também agora me interessa jogar para o lado de lá. Veja que o v quadrado também fica multiplicado por r mais 1, então r mais 1 vezes v quadrado, menos 2u vezes r, que é esse menos 2u vezes esse r. Então nós já pegamos esses dois termos, esse termo e esse 1 eu vou jogar para lá, vai ficar 1 menos r. Ok? A partir daí, nós podemos dividir toda a equação por 1 mais r. E o que vai nos restar? Vejam só, se nós dividirmos toda a equação por 1 mais r, nós vamos ter u elevado ao quadrado mais, ou menos 2r vezes u, para colocar os termos em u juntos, mais v quadrado igual 1 menos r dividido por 1 mais r. É isso que nos restou agora. É uma manipulação algébrica um tanto chata, muitas vezes, mas perceba que eu posso colocar um fator a mais dos dois lados da equação para que eu possa colocar isso aqui na forma u menos alguma coisa, tudo ao quadrado, mais v quadrado. E por que isso? Porque eu estou buscando equações conhecidas da geometria, e essa vai ser uma equação da esfera. Então vejam só, se nós acrescentarmos do lado de cá o termo faltante para completar o quadrado aqui, nós vamos ter o quê? Mais r quadrado dividido por 1 mais r. Desculpa, né? Eu esqueci que esse termo aqui ficava dividido por 1 mais r. Né? Na hora que eu dividi, ele fica dividido por 1 mais r. Então, 1 mais r ao quadrado, se eu somar esse fator dos dois lados da igualdade, não tem problema, estou acrescentando a mesma coisa dos dois lados da equação, 1 mais r ao quadrado dos dois lados. E vejam que agora eu posso escrever esse termo aqui como u menos r dividido por 1 mais r, tudo isso aqui ao quadrado, mais v ao quadrado. Isso aqui é igual, se nós juntarmos os fatores lá, podemos achar um termo comum. Então, note que o denominador comum é 1 mais r quadrado. Esse termo aqui não sofre alterações. Agora, esse aqui está faltando um fator 1 mais r quadrado. Se nós multiplicarmos em cima e embaixo por esse fator, nós vamos ficar com 1 menos r quadrado e mais esse r quadrado que já estava lá. Então, isso nos dá um fator 1 dividido por 1 mais r, tudo elevado ao quadrado. Okay? E essa é uma equação de uma esfera. Tá? Equação da circunferência. É uma equação de circunferência cujo centro desta circunferência, em relação às coordenadas u e v, que são no plano complexo a parte real do gama e a parte imaginária do gama, ou seja, no plano complexo eu tenho dois eixos, v, que é o eixo imaginário, e u. Tá? Aonde que está o centro desta equação de circunferência? O centro, eu vou chamar de U0, V0, está em R dividido por 1 mais R para a parte real, ou R sobre R mais 1, tanto faz, e para o V, 0. Então esse é o centro. Esse é o centro da circunferência descrita por essa equação aqui. E o raio é o que aparece no lado direito ao quadrado. Então o raio desta circunferência é 1 dividido por 1 mais R. Então lembrem bem, se
Isso aqui é uma equação de circunferência em que eu estou agora tentando mapear no plano complexo quais são as figuras ou quais são as curvas de R constante, de resistência constante. Dada o valor da resistência normalizada, eu quero saber qual é o local onde eu encontro esse valor de resistência no plano complexo, que é o plano que mapeia o coeficiente de reflexão, U e V. Okay? Então, esta é a circunferência que eu preciso plotar. Então, nota aqui, só um esboço bem grosseiro. Se você pegar R igual a zero, resistência nula, o centro vai se deslocar para 0, 0, então aqui, e o raio vai ser unitário. Então, esta circunferência aqui é a circunferência de resistência nula. É a circunferência mais externa no plano complexo, onde eu estou plotando o coeficiente de reflexão, U e V. Só que o U e o V, que são os componentes real e imaginária do gama, que são os eixos do gráfico aqui, tá? Para os quais a resistência é nula. Aonde que eu encontro o valor do coeficiente de reflexão para a resistência nula? Eu não falei nada sobre a parte imaginária da resistência. Tá? Estou falando que, dada a parte real zero, o gama tem que estar em cima desta circunferência. Tá? De raio unitário, tá? Raio 1. Aqui. Agora, e se eu colocar resistência unitária? Para resistência unitária, R igual a 1, o que vai acontecer? O centro vai estar em 1 meio e 0, sempre o V é 0, então sempre está no eixo dos reais, o centro da circunferência, e o raio vai ser metade. Então é uma circunferência centrada aqui, que como tem raio metade, e ela está exatamente na metade entre 1 e 0, ela vai ser uma circunferência dada desta maneira aqui, ó. É uma circunferência assim. Okay? Passando por 0 aqui, né? Minha figura não ficou muito boa, mas passando por 0. Tá? Se você pegar outro extremo, tá? R igual a 1, significaria a parte resistiva igual à impedância da linha, característica da linha, certo? Mas eu posso pegar uma resistência infinita, circuito aberto. Se você tiver resistência infinita, o centro vai ser 1 e 0, aqui, ó, nesse ponto. Mas o raio também vai ser 0. Então, este ponto no gráfico de Smith corresponde a R tendendo a infinito. Exatamente o ponto 1 e 0 aqui. Tá? Naturalmente que você pode fazer valores de R maiores do que 1, e aí você vai tendo circunferências cada vez menores aqui, certo? E você pode fazer resistências menores do que 1. Então, vejam só que para resistência nula, o centro vai para 0. Para resistência não nula, mas menor do que 1, o centro vai se deslocando entre 0 e 1,5, e o raio, quanto menor for o R que você colocar aqui, o limite é 0, né? Mas quanto menor for o R que você for colocando aqui, maior vai ser o raio. Por exemplo, R igual 0,5. Você vai ter 0,5 dividido por 1,5, que vai te dar o centro em 1/3, mais ou menos por aqui. Tá? E o raio desta circunferência vai ser o quê? 1 dividido por 1 mais meio. Ou seja, 1 dividido por 3 meios, que é 2/3. O raio é 2/3. Então, queira ou não, a circunferência vai acabar passando por aquele ponto lá, sempre vai passar por aquele ponto, então, mas vai ser um raio maior do que o raio de metade, né? Vai ser um raio 2/3, então passaria mais ou menos assim. Esse aqui seria o R igual a meio, tá? 1/2. Esse aqui seria o R igual a 1. E aí você teria um R igual a 2, por exemplo, R igual a 3, R igual a 4, e assim vai. Isso vai produzindo esse tipo de gráfico. Ou seja,
dado o valor de resistência, aonde que está o gama? Dado o valor de R, dada a parte real da impedância, aonde que está o valor do coeficiente de reflexão? Bom, exatamente eu não sei, mas se, por exemplo, a parte real é meio, o gama tem que estar em cima dessa circunferência. Aqui, aqui ou aqui, eu ainda não sei dizer, porque eu não sei quanto vale a parte imaginária ainda. Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos equacionar esta outra parcela aqui, ó. Tá? Então, guardem bem aquelas propriedades lá, porque a segunda equação é essa aqui. Então, o que nós vamos ter? Eu já antecipo, nós vamos cair em outra equação de circunferência. Né? Mas nós vamos ter o quê? 1 menos u ao quadrado, tudo ao quadrado, mais v quadrado vezes x, igual a 2 vezes v. Então, nessa equação, se você olhar bem, nós podemos agora fazer o seguinte, ó. 1 menos 2u mais u quadrado mais v quadrado, tudo isso aqui está multiplicado por x. Então, eu posso, na verdade, dividir toda a equação por x. Eu vou ficar com 2 vezes v sobre x. Claro que esse fator eu posso passar para o lado da esquerda, simplesmente subtraindo ele dos dois lados, e isso aqui, então, vai me dar igual a zero. Tá? Naturalmente que essa equação aqui, né, essa equação aí, nós podemos trabalhar ela um pouquinho mais. Nós vamos ter aqui, ó, u menos 1, posso deixar ela exatamente assim, u menos 1. Então, notem o seguinte, eu já sei qual é o raio, qual é o centro em relação a u para essas circunferências de reatância constante. Então, essas circunferências anteriores que a gente calculou são as circunferências de resistência constante. Agora nós vamos calcular as resistências, as circunferências ou as curvas de reatância constante no plano complexo, certo? Então, isso aqui é 1 menos 1, ou 1 menos 1 ao quadrado, dá na mesma, mais v quadrado menos 2 vezes v sobre x, aí eu preciso fazer o seguinte, olha, eu preciso acrescentar 1 sobre módulo de x ao quadrado, sobre x ao quadrado, né, ele é um número real, 1 sobre x ao quadrado, e isso aqui vai me dar o quê? 1 sobre x ao quadrado, só que note que eu estou acrescentando um fator 1 sobre x ao quadrado dos dois lados, o que vai me dar a seguinte equação de circunferência, 1 menos u ao quadrado, mais v menos 1 sobre x ao quadrado, igual a 1 dividido por x ao quadrado. Pronto, aqui nós conseguimos equações de circunferência que tem centro sempre em 1 e 1 sobre x, e raio 1 dividido, obviamente, pelo módulo de x, né? Não faria sentido você ter um raio negativo. Então, que está ao quadrado. Então, obviamente que o sinal do x desaparece, mas no centro não. Nesse valor de centro não, porque aqui está dividindo por x uma única vez, né? E aí v quadrado menos 2v sobre x mais 1 sobre x quadrado é v menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui o sinal importa, aqui ele está quadrado, então o raio, até porque definição de raio é um número positivo. Então, o que acontece? Nós vamos ter agora, de novo no plano complexo, eu vou agora apagar isso aqui só para trabalhar com as reatâncias constantes, tá? Circunferência de reatâncias constantes, isso aqui é circunferências de reatância constante, lembre, reatância normalizada. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter, aqui é o U, aqui é o V,
Essas aqui são os eixos parte real do gama e parte imaginária do gama, do coeficiente de reflexão. O que nós vamos ter? Olha, se a minha reatância é indutiva, o X é positivo. Se a reatância é capacitiva, o X é negativo. E aí o raio, o centro da circunferência vai para cima ou para baixo, de acordo com o caso. Mas o raio é sempre 1 sobre módulo de x. Então veja só, os centros dessas circunferências, elas vão se dar aqui, ó, com parte real do gama, sempre 1. Tá? Sempre passa por esse 1 aqui, no plano complexo. Nesta linha, vão se localizar os centros das circunferências. 1 e 1 sobre x. Então, por exemplo, imagine que o x é igual a 1. O centro vai ser 1 e 1. Então, 1 aqui, 1 aqui. O centro vai estar aqui. Se o x vale 0,5, por exemplo, o x vale 0,5, o centro vai estar em 1 e 2. Então, vou ter uma circunferência com raio aqui em 2. Isso aqui corresponde ao centro de x igual a meio. Tá? E, obviamente, que se for capacitivo, o centro se desloca para baixo. Então, menos 1 aqui, menos 2 lá embaixo. Então, em algum lugar vai estar o menos 1. Não sei se está sendo possível ver aqui. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais para cima. Aqui, menos 1. Tá? Então, o raio aqui, ó, seria 1 e 0. Esse aqui seria o 1 e menos 1. Esse aqui seria o 1,1. Mas os centros das circunferências estão aqui. Agora, se a reatância vai para 0, você vai ter um centro que vai para 1 e 1 sobre x. Desculpa, é melhor pegar a reatância infinita primeiro, tá? Se você tiver uma reatância infinita, o centro vai para 1 e 0, esse ponto aqui, e o raio vai para 0 também. Né? Agora, se você tiver a reatância 1, por exemplo, como é o exemplo que eu coloquei aqui, reatância igual a 1, você vai ter o quê? Um raio unitário com centro 1 e 1. Então, isso aqui é uma circunferência que vai fazer no plano complexo isso aqui, ó. Ficou exagerado aqui, tá? Mas vai passar por 1 aqui, exatamente 1 aqui. O raio é 1, né? E o centro é em 1 e 1. Então, você vai ter uma circunferência mais ou menos assim. A minha circunferência ficou com um raio muito, obviamente, muito exagerado. Tá? Mas se você fizer um desenho bonitinho, vai ficar legal. E aqui, para o lado de baixo, seria com reatância menos 1, vai passar para cá. Ó. Vai passar por aqui, pelo lado de baixo. Se você fizer o x crescente, tá? O x decrescente, desculpa, o centro e o raio vão se tornando cada vez maiores. Então, por exemplo, aquela que tem raio centro 2, o raio também vai ser 2. Sempre a parte em U, o centro é sempre 1. Então, 1, 2. Você vai ter uma circunferência mais assim. Se for menos meio, aí é capacitivo, mas o raio se desloca para baixo. Ao passo que se você fizer os valores de x maiores do que 1, para maior do que 1, o centro se desloca para mais perto. Por exemplo, se você fizer aqui 2, x igual a 2, o centro vai estar aqui, ó, em 1 e 1 meio. Ou em 1 e menos meio. 1 e menos meio. Tá? E o raio vai ser meio. O raio vai ser meio, né? Se o x é 2, tanto faz mais 2 ou menos 2, 1 sobre módulo de aquele número. Então você vai ter circunferências aqui centradas em, vai passar por esse ponto aqui, né? Centradas em
1 e 1 sobre x, no caso aqui 1,5. Então você vai ter esse tipo de gráfico aqui no caso das circunferências de reatância constante. Quando você junta as duas coisas, o que é que você vai ter? Você vai ter a carta de Smith. Então, juntando as duas coisas, juntando as curvas de resistência e reatância constantes, tem-se a carta de Smith. E a carta de Smith ela vai ficar mais ou menos com essa cara, olha. Aqui é a parte imaginária do gama, é o V, é o imaginário de gama. Para cá nós temos a parte real de gama, que é o U, é a variável U, tá? O centro da carta é o coeficiente de reflexão nulo, então esse ponto central aqui, eu já falo melhor, mas ele é essencialmente o ponto em que o gama é zero, que corresponde à parte real R igual a 1 e parte imaginária x igual a zero. Tá? Mas na essência, o que você vai ter? Você vai ter uma circunferência de raio unitário, então aqui é 1. Vou tentar fazer mais ou menos que fique. Tá? Então, mais ou menos uma circunferência de raio unitário aqui. Certo? Essa aqui é a circunferência de R igual a zero para qualquer reatância que você tenha, para qualquer x. Tá? Aí depois você vai ter, por exemplo, uma R, mais ou menos, né? R igual a 2/3, mas é menor que 1 ainda. Tá? Depois você vai ter R igual a 1, por exemplo, vai passar exatamente, é uma circunferência aqui, vai passar pelo centro da carta, aqui, vai passar exatamente pelo centro aqui. Esse aqui seria a circunferência de R igual a 1, certo? São circunferências, as minhas estão parecendo elipsoides, mas são circunferências. Tá? Depois você vai ter uma que passando por esse ponto aqui, você vai ter uma outra aqui, sei lá, R igual a 2, digamos, certo? E assim vai. Então você vai ter uma sequência de circunferências que corresponde às resistências constantes, certo? E você vai ter, lembrando, né, que a parte imaginária, a parte x, a parte reativa, os centros estão colocados sempre nesta linha que passa por 1 no eixo real, tá? Você vai tendo circunferências cada vez deslocadas mais para longe, quanto menor é o valor de x, até que com x tendendo a zero, ela tem o raio se deslocou, o centro se deslocou ou para mais ou para menos infinito, e vai passar com o raio infinitamente grande e vai passar por esta reta real aqui. Então você teria aqui as circunferências, por exemplo, aquela de 1, de raio unitário aqui, 1 e 1, tanto em 1 e menos 1, quanto em 1 e mais 1. É uma circunferência, tem o raio aqui, tem o centro aqui e o raio unitário, então você vai ter isso aqui, e você vai ter uma outra que é a parte capacitiva. Então, o semiplano inferior é o capacitivo. Se você estiver falando em impedâncias, porque é possível entrar como admitância também, aí inverte a lógica, tá? Mas dá para fazer com admitâncias também. E o lado de cima é o lado indutivo, ok? Essa é a ideia. E você vai tendo circunferências, mais e mais circunferências, mais e mais circunferências. É claro que são infinitas, mas você não vai plotar todas, porque naturalmente você não conseguiria enxergar nada. Então você pode
buscar aí na internet. Tem aquelas imagens livres que você pode buscar, imprimir, que esteja em escala, ou também você pode montar sua carta de Smith com as equações das circunferências num programa tipo MATLAB, ou sei lá qual software você queira, o Octave, ou qual você queira utilizar. Mas, na essência, essa aqui é a carta de Smith. É uma representação em que, ao invés de você agora precisar localizar o ponto a partir do valor de U e de V, você pode simplesmente especificar qual é a impedância. Qual é a impedância? É R mais IX. Tá? Então, digamos o seguinte, que a sua impedância, exemplo aqui, a sua impedância Z tem parte real normalizada para, digamos que fosse valor absoluto aqui. Z absoluto. 50 mais 30i ohms. Ok? Digamos que fosse isso. Normalizando por 50 ohms, digamos que o Z0 fosse 50 ohms, o valor que você teria que entrar na carta seria esse aqui, ó, normalizado. 1 mais 0,6i. E isso vai produzir alguma coisa, digamos assim, eu tenho que interceptar R igual a 1, que seria esta circunferência aqui. Deixa eu tentar ressaltar aqui. Esta seria, eu preciso localizar na carta a circunferência de resistência constante, que seria essa aqui, certo? Então essa aqui é R igual a 1. E eu preciso achar qual é a circunferência cuja parte reativa vale 0,6. Tá? Então, só para lembrar, né? Quanto menor é a parte reativa, o 1 é esta circunferência aqui. Quanto menor é a parte reativa, mais ela se desloca para cá. Quanto maior é a parte reativa, mais a circunferência fica menor e com o raio mais perto deste ponto aqui. Então, digamos que fosse esta aqui, a circunferência tal que produza que é produzida pela reatância de 0,6. Então, pronto, digamos que essa aqui é x igual a 0,6. Esse é o ponto na carta de Smith. Você tem este ponto localizado na carta de Smith. A partir da origem, você pode medir esta distância aqui em unidades, porque está em escala já. Então, esta distância daqui até aqui é o módulo do gama. E este ângulo que está aqui é a fase do gama. Porque eu preciso lembrar que este plano é o plano complexo que mede U e V. Parte imaginária de gama, parte real de gama. Se você vai até o ponto, olha, você pega a impedância, o valor, normaliza essa impedância. Entra com... Qual é a circunferência de raio unitário na carta? Ah, é essa aqui. Qual é a circunferência de raio 0,6 para parte imaginária, ou seja, de reatância? É indutiva, então tem que estar para cima. Se fosse menos 0,6, o ponto seria aqui, digamos assim. Tá? Mas, como é positivo, é indutivo, então está em cima. Opa, é esse ponto, é o ponto que a circunferência de raio 1 para a parte real intercepta a circunferência de raio 0,6 para a parte imaginária. Esse é o ponto. Então é um mapeamento, é um novo sistema de coordenadas de resistências constantes e de reatâncias constantes. Você normaliza a impedância e entra com o valor lá na carta. Pronto, uma vez localizado esse ponto, você pode medir a distância da origem até lá. Normalmente a carta de Smith tem embaixo uma régua de escala, então aqui tem uma escala. Então você pode vir com uma régua, medir aqui e
ir para a escala. E a escala, ela já muitas vezes te dá o valor em dBs, te dá o valor na unidade que você... Bom, depende da carta, né? Mas ela tem uma escala, tipicamente em dB ou então em módulo apenas. E pronto, você mediu aqui, isso aqui está te dando um módulo de gama. Mas, simultaneamente, ele tem aqui na lateral angulações, ângulos, ok? Ângulos. 0, 1, 2, 3, 15, sei lá, em graus. Tá? Então, você olhar a projeção nesse ponto aqui, ó, vai te dar quem? O valor do ângulo correspondente, do gama correspondente àquela impedância. Ou seja, módulo e o ângulo é a fase. Então, é um calculador totalmente gráfico, onde, dada a impedância, você normaliza, entra para lá, e aí o fator, o ponto sendo localizado, te dá lá exatamente, usando instrumentos simples, como compasso, régua, você pode ir lá na escala e dizer, opa, dada essa impedância, o módulo do gama vale tanto, e a fase do gama vale tanto. Tá? Essa que é a ideia por trás do uso da carta de Smith. Mas tem mais um detalhe, tá? Linhas de transmissão sem perdas, eu sei que o módulo do gama é constante. E eu sei que, por exemplo, se eu quiser ir da carga para o gerador, eu posso lembrar que o gama zero é igual gama L exponencial de menos 2i beta L. Certo? Então vejam só, se eu tenho o módulo do gama na carga e a fase do gama na carga, digamos que esse aqui seja exatamente a impedância na carga, esse 1 mais 0,6. E o módulo do gama não muda, a única coisa que eu preciso fazer é, para encontrar a impedância na entrada, dado que aqui eu tenho a impedância de carga, eu posso normalizar ela para Z0 e entrar no ponto aqui, ó. Eu entrei na linha na carta de Smith no valor apropriado, tá? Deixa eu limpar um pouco esse gráfico aqui para ficar um pouco mais visual a coisa. Então, só lembre o seguinte, tá? O gama, ele para linhas de transmissão sem perdas, é bom deixar claro isso aqui. Linhas de transmissão sem perdas, o módulo do gama é uma constante, ok? Se tiver perdas, o que que você faz? Joga tudo fora? Não. Você pode usar como se não tivesse perdas e depois corrigir, seja por uma contração ou uma dilatação, dependendo do sentido em que você está andando, pelo fator E elevado a alfa distância que você andou. Então você pode calcular como se não tivesse perda e depois corrigir. E até corrigir ponto a ponto, né? Então, ao invés de descrever uma circunferência, você vai ter uma espiral lá, ou alguma coisa, uma parte de uma espiral. Mas, essencialmente, imagine o seguinte. Foi dado a impedância de carga. Eu vou colocar o mesmo exemplo, 50 mais 30i. Essa é uma carga. Tá? Então, qual que é o problema? Eu tenho aqui, ó, o gerador de sinais, impedância interna 50 ohms. Eu tenho uma linha de transmissão de comprimento L, tá? E de impedância característica, ou seja, eu tenho aqui o Z0, o valor de beta naquela frequência, que é o constante de fase, ou, se você preferir, velocidade, que é a característica mais geral da linha, comprimento L, e na terminação eu conectei essa carga, ZL, aqui. 50 mais 30i, ok? O que acontece? A linha sendo de 50 ohms, vamos considerar 50 ohms para a linha de transmissão, me dá uma impedância normalizada de carga de 1 mais 0,6i. Mas eu preciso lembrar que o gama é em módulo, uma constante. Então isso aqui é igual ao módulo do gama da carga.
Adicionalmente, eu sei que o gama medido em zero, ele vai valer o gama da carga vezes uma fase, e na menos 2i beta L, onde beta, lembre, é ômega sobre a velocidade de propagação. Então, nessa circunstância, eu posso ter, dentro da carta de Smith, vou deixar ela um pouquinho mais limpa aqui, U e V, a circunferência de raio unitário. Tá? Por que eu sempre preciso da circunferência de raio unitário? Porque se o sistema não tiver elementos ativos que possam permitir amplificação, o coeficiente de reflexão não pode ser maior que 1. O máximo que vai voltar é tudo que chegou na carga. Tá? Se a carga é uma carga ativa, eventualmente você injeta sinal e volta mais. É um tipo, por exemplo, de amplificação possível de ser feito. Mas, em geral, entra um tanto e volta menos. O máximo que vai voltar em módulo é tudo, 1, portanto. Então, esse é o que normalmente o pessoal mostra a carta de Smith. O tamanho total é raio unitário, tá? Essa circunferência mais externa é módulo de gama igual a 1. Certo? Esse é o módulo de gama igual a 1. Aí nós temos a circunferência de raio unitário para resistência, aqui, que é o que nos interessa por enquanto. Tá? Então, esse aqui é o R igual a 1. E, digamos, essa daqui é o x igual a 0,6 na carta. É claro que eu tenho uma simetricamente colocada aqui, que é o x igual menos 0,6. Ok? Então, x igual menos 0,6. Então, qual é o problema? A carga é esse ponto aqui na carta de Smith. Esse aqui é o ponto de carga. Ó. É o ponto em que eu tenho esse número complexo representado lá. Por quem? Por linhas de resistência constante, no caso resistência 1, cruzando com as linhas de reatância constante, no caso 0,6. Então, esse é o ponto de carga. Se eu quero saber quanto vale o módulo do gama, eu vou pegar, comparar esse pedaço, que é proporcional a 1, então eu posso medir tudo e posso medir esse pedaço. Esse pedaço aqui, dividido numa régua, né? Se você não tiver a escala embaixo, o tamanho disso dividido pelo tamanho de tudo vai te dar o valor fração lá, que é uma fração do módulo 1, né? Porque qualquer gama é menor que 1. Então, menor que 1 aqui nesse caso, para essa impedância. Você pode pegar uma carta de Smith, imprimir ela e fazer essa conta lá. Bom, então isso aqui é o gama na carga, tá? Eu vou colocar assim, como gama na carga. Esse aqui é o Z de carga, é a impedância da carga. Agora, eu quero saber quanto vale a impedância aqui, ó. Quanto vale a impedância aqui, nesse ponto de entrada, sem usar uma calculadora. O que eu faço? Eu já tenho o valor da carga, eu já localizei a carga aqui, ok? Já sei onde ela está. O que eu preciso fazer? Eu precisaria, para ter a impedância de entrada, fazer Z0 vezes 1 mais o gama zero, dividido por 1 menos o gama zero. E isso aqui é um número complexo, tem que dividir números complexos, multiplicar por outra constante, etc. Só que eu preciso lembrar que a linha não tem perdas. Então, o gama zero, ele tem o quê? O módulo do gama da carga, a fase do gama da carga, mais um deslocamento de fase que corresponde a menos 2 beta L. Lembre, no plano complexo, um fator de fase negativo significa andar no sentido horário. Fase positiva, sentido anti-horário. Então aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu pego um compasso, eu transformo esse 2 beta L em ângulo, em graus, se a sua escala aqui tiver em graus, acho que tem algumas que tem graus e radianos, transforma em fase, é a fase que você tem que andar, é a fase. E aí o que você vai fazer? Compasso tem que andar aonde? Um ângulo 2 beta L no sentido da carga para o gerador. Da carga para o gerador é um fator menos sentido horário, portanto,
quantos graus ou quantos radianos 2 beta L. Aí você vai andar aqui, ó, isso aqui é sentido da carga para o gerador. Normalmente na carta de Smith, que está em inglês, está escrito assim, towards generator, e aponta para cá. E aí você vai andar esta fase, digamos que tenha sido isso tudo, esse tudo aqui é o 2 beta L, num dado L lá, eu não sei quanto vale porque não coloquei valores numéricos. Esse é o 2 beta L, pronto. Mesmo módulo, novo ângulo, aqui estaria o seu valor do novo gama. O gama zero, esse aqui é o gama zero. Que você pode olhar fase, módulo é o mesmo, linha sem perda. Se tivesse perda, faria isso aqui, provavelmente. Tá? Mas mesmo módulo, mesma e fase diferente agora. Mas automaticamente, porque aqui passa uma circunferência de resistência constante e uma outra linha de reatância constante, você identificou quanto vale o Z de entrada, normalizado. Então, esse aqui é o novo Z, é o Z de entrada. O Z de entrada aqui seria, digamos, tá? Alguma coisa como uma resistência um pouco maior que 1 e uma reatância agora capacitiva nesta distância, 2 beta L, que eu considerei aqui. E aí você pode entrar lá na carta e ver o valor que está sem usar nenhuma calculadora. Pronto, é só o compasso e régua. Okay? Então essa é a ideia por trás da carta de Smith. Detalhe, tá? Uma fase 2 beta L igual a 360 graus, se você tiver 2 beta L igual a 360 graus, você volta para o mesmo ponto. Tá? Porque 2 beta L 360, você saiu daqui, você vai andar, vai chegar no mesmo ponto. Significará que o gama in é igual ao gama L. E isso significará que Zin igual a ZL. Você tem um repetidor de impedância. Ou seja, isso é igual a 2π, né? Vamos colocar em fatores de π. 2π. Tá? Em termos de distância, quanto vale o L? Quanto vale o L? L valerá 2 vezes 2π sobre lambda vezes L. E aí você pode lembrar, ó, 2 vezes 2π sobre lambda vezes L, que é igual a 2π. E isso aqui corresponde a lambda sobre 2. Então, uma volta completa na carta de Smith, você sair de um ponto e voltar para ele, uma única volta completa corresponde em termos de distância a meio lambda. É isso que acontece na carta de Smith. Então, andar meio lambda corresponde a uma volta na carta de Smith. Um quarto de lambda, por outro lado, corresponde a uma volta de π. Seria um transformador de impedância. Tá? Ele vai passar do lado de resistências maiores do que 1, desculpa, que é o lado de cá, para valores de resistência maior do que 1, se a carga tivesse aqui, transforma a parte real, que era maior, fica menor do que 1, e vice-versa, obviamente, e o que era capacitivo vira indutivo. Desculpa, o que era indutivo vira capacitivo. Se tivesse começado daqui, seria o contrário, né? Então seria o contrário, é o transformador de impedância. Então, meia volta na carta corresponde a um comprimento transformador. Né? Talvez seja interessante anotar isso. Né? Meia volta na carta de Smith, uma meia volta na carta corresponde a lambda quartos, transformador de impedância. Certo? Uma volta completa, corresponde a L igual a uma distância propagada de lambda sobre 2, repetidor de impedância.
por isso que quando se trata de calcular propriamente os valores de 2βl, e o valor dá às vezes muito grande, e você quer fazer arredondamentos muito grosseiros, isso pode ser perigoso, porque às vezes depois da vírgula que dá o 2βl era ou muitas vezes 2π, inteiros vezes 2π, mais uma fração, e é aquela fração que faz a diferença. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado para, depois que você tem esse valor, saber quantas voltas completas, isso não importa, porque as voltas completas simplesmente te levam para o mesmo ponto, mas a fração de volta, é a fração de volta que é importante na carta de Smith. Tá? Porque uma volta, duas voltas, três voltas, o comprimento de linha é meio lambda, mais meio lambda, mais meio lambda, mais meio lambda, mais meio lambda, fração de lambda, que não é exatamente lambda meios, uma fração de lambda meios, né? Aí é esse trechinho que é relevante. Tá? Indo no sentido horário, é da carga para o gerador, mas digamos que você tivesse o problema contrário, você conhece o valor aqui, quer saber a carga. Aí você vai andar no sentido anti-horário, porque você sabe que gama L é igual a gama zero e elevado a 2 e beta L, ou seja, você vai pegar, se você tivesse na situação contrária, conhecendo esse, quer saber aquele, digamos que você tivesse aqui, dado o valor aqui, quer conhecer aquele, você vai andar no sentido anti-horário, tá? Então, da carga para o gerador, towards generator, sentido horário, do gerador para a carga, ou seja, towards load, em geral, é o que é escrito lá, sentido anti-horário. Né? Então, sentido anti-horário é para a carga, você vai do gerador para a carga, e o sentido horário você vai da carga para o gerador, ou seja, para o gerador. Okay? Bom, a carta de Smith é uma ferramenta bastante interessante. Eu acredito que está de ótimo tamanho o que eu mencionei agora. Vou deixar um exercício para que você resolva utilizando a carta de Smith. O exercício é o seguinte. Usando a carta de Smith, existem várias soluções para esse problema, tá? Não é única, em geral os problemas não têm uma solução única, mas usando a carta de Smith, faça o casamento de impedância de uma antena, ou seja, essa aqui é a sua carga, cuja impedância de carga da antena vale, digamos, 75 mais ou menos I 40 ohms, ou seja, ela tem uma natureza capacitiva. Vou colocar um número aqui um pouco menor, 70, vai. 70 menos I 40 ohms, essa seria a antena, essa é a impedância da antena. Ou de uma carga qualquer, tá? Mas poderia ser uma antena conectada ali em algum sistema, tá? Operando na frequência. Se você quiser F igual a 1 GHz, tá? Mas em geral dá para fazer só especificando L igual tantos lambdas. Você pode fazer assim, você não precisa especificar qual é o valor exato. Então o projeto é genérico. Tá? Isso aqui é a impedância da antena. Usando a carta de Smith, faço o casamento de impedância de uma antena, impedância 70 menos I40, com a entrada de um gerador de um
transmissor de sinal, né? Então, esse aqui é o gerador, cuja impedância interna, né, a impedância interna, VG, vale 50 ohms. Tá? Utilizando linhas de transmissão em microfitas. Então, um layout possível seria o seguinte: você tem o gerador aqui, eu vou colocar assim ele aterrado, que esse aqui seria o gerador. A impedância dele é 50 ohms. Naturalmente que você vai ter que colocar aqui uma caixa preta, que você não sabe exatamente o que é, um black box aqui, mas eu vou propor um. Tá? Então, uma linha de transmissão, eu vou representar só um condutor aqui. Suponha que esse aqui é uma trilha em cima de um plano de terra, portanto, porque está usando microfita, de comprimento L e de impedância Z1, e aqui seria o L1, portanto, L1, Z1. Aqui você vai colocar uma coisa que é chamada de stub. Tá? Esse aqui é um stub. É um pedaço de linha de transmissão que pode ser em aberto ou em curto-circuito. Normalmente, em curto-circuito para RF, você coloca um capacitor SMD para o terra, de tal maneira que para nível DC aquilo ali ainda é circuito aberto, mas em alta frequência ele é um curto. Então, poderia ser com um curto-circuito aqui, mas eu deixo para você escolher se você quer curto-circuitar ou deixar em aberto esta linha de transmissão. Aqui, ó, esse aqui é só representação de ponto de conexão. Na prática, isso aqui ficaria mais ou menos assim, olha. Tá? Ou aqui você poderia até arredondar para eliminar efeitos de borda e tudo mais. E a carga está conectada bem aqui. Então, aqui teria o pino conector para... Aqui teria a entrada do gerador, aqui seria a sua estrutura de casamento de impedância. Então, aqui é o stub, aqui é a linha que liga a carga até o gerador. E aqui você tem a sua impedância de carga, impedância ZL. Então, você tem uma linha em curto-circuito e uma linha a partir daqui até lá, conectando a sua estrutura. A impedância de carga tem esse valor. Aqui, L2, Z2, você pode escolher esses valores de L e de Z, tá? Usando carta de Smith. Minha sugestão é, primeiro, faça esse trecho de linha em aberto ou curto-circuito, ele simplesmente vai ser um capacitor ou um indutor. Tá? E aqui você vai ter como, utilizando as fórmulas de cargas especiais, calcular qual é, se você, por exemplo, pensar em termos de associação em paralelo de impedâncias, você vai ter aqui nesse ponto a impedância equivalente é o paralelo de ZL com o stub, com a impedância do stub. Ok? Então você calcula isso aqui e aí você faz com que esse stub cancele a parte imaginária dessa impedância. Aí você só tem uma impedância real aqui. Se a impedância equivalente... O seu objetivo é esse. Fazer... Aqui está a antena, é a sua carga. Você vai colocar um trecho de linha em paralelo com essa antena, numa plaquinha, né? Imagine que você tivesse isso aqui, ó. É uma placa de circuitos onde aqui vem a entrada do gerador, o circuito que tem aqui para trás, tem uma trilha, embaixo tem um plano de terra aqui, então o plano de terra está lá embaixo na sua placa. Aqui tem o dielétrico, normalmente fibra de vidro e tal, ou sei lá o que você está usando. Aí vai ter o que? Um pedacinho de trilha aqui, é um pedaço de linha de transmissão mesmo, é uma trilha em cima, é um pedaço metalizado em cima do dielétrico. E aqui vai vir o conector, que vai ser um conector específico para aquela antena, que eventualmente, sei lá, se ela já é impedância com um coaxial, não importa, enfim. Esse é o seu projeto. Calcular quanto vale este L, quanto vale esse aqui, ó. Seria o L2 e o L1. Tá? E as impedâncias. Para linhas de transmissão, as impedâncias são definidas pelas larguras das trilhas. Vocês podem
procurar isso aí no material que está lá também. Tá? Então, mas essencialmente impedância seria dependente da forma, das larguras aqui das trilhas. Se você fizesse isso, obviamente, com uma microfita, né? Com uma estrutura em microfita. Então, seu objetivo, no final das contas, dada a impedância desse toco, que é um pedaço de linha, ou com um capacitor por terra, ou em aberto, esse toco paralelo com a carga que vem aqui está conectando a carga, né? Esse aqui seria o ZL, é fazer com que essa impedância equivalente seja real. Tá? Esse paralelo que você vai calcular, faça esse Z equivalente real. Uma vez feito real, basta você fazer um transformador de impedância. Aqui. Então, esse L1 já seria lambda quartos, e o Z1 seria a impedância apropriada para que o Z equivalente vezes os 50, que eu quero enxergar aqui 50, então Z equivalente vezes 50 tem que ser, o produto dos dois aqui, tem que ser a impedância desta linha Z1 ao quadrado. Então aqui você calcula Z1. E uma vez com Z1, você poderia projetar quanto vale a largura aqui dessa trilha, e depende do dielétrico e tudo mais. Tá? Então é um exercício que eu deixo, embora isso já fuja um pouco ao escopo principal, porque já estaríamos trabalhando na linha de projetos de circuitos, DRF e tudo mais. Tá? Espero que seja útil para o andamento, para principalmente quem for para telecomunicações, poder entender principalmente a essência da carta de Smith. Carta de Smith é um mapeamento conforme, onde você mapeia dentro do plano complexo, onde o eixo dos reais é a parte real do coeficiente de reflexão, e o eixo dos imaginários é a parte imaginária do coeficiente de reflexão. A carta ela te mostra todos os valores possíveis de gama, com módulo menor ou igual a 1, e aí, dentro desse mapeamento, você escreve ou plota dentro desta região todas as linhas, todas as curvas, todas as circunferências, na verdade, de resistência constante e de reatância constante. Então, você pode entrar lá e meramente com o que a gente mais ou menos descreveu aqui, você pode fazer cálculos sem usar uma calculadora propriamente. Tá? Em partes, a carta de Smith, ela, por conta da capacidade computacional de hoje, como ferramenta de cálculo propriamente dito em micro-ondas, principalmente, ela perde um pouco da importância, porque os computadores são ultra precisos hoje, você faz contas com números complexos facilmente. Então, a ideia de calculadora gráfica, ela perde um pouco a importância, mas, por outro lado, ela tem uma história, tem uma tradição e também muitos dos equipamentos e dispositivos, eles são equipamentos como o VNA, eles podem te mostrar uma medida em frequência dentro da carta de Smith. Então, para quem trabalha com muito tempo com isso, muitas vezes um olhar para a carta de Smith te apresenta coisas mais intuitivas. E também fabricantes de dispositivos e tal, muitas vezes podem mostrar como é que se comporta a impedância do elemento com um gráfico na carta de Smith. Tá? Mas fico por aqui. Eu espero que isso ajude a vocês. Na sequência, nós já iremos para outros tópicos. A parte de linhas de transmissão encerra aqui.